Você vai sair aqui desse vídeo sabendo tudo sobre demissão de empregada gestante. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre demissão de gestante. Eu vou te mostrar todos os pontos importantes que você precisa saber sobre a demissão de uma gestante e os principais que você deve ter atenção. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, que assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Vamos falar de polêmica? Demissão de gestante. Pode, não pode? O que o DP tem que fazer? Primeira coisa que a gente precisa saber: existem na legislação vários tipos de estabilidade. E a gestante, a grávida, né, a empregada gestante, ela tem estabilidade desde o momento do descobrimento da gravidez até 5 meses após o parto, se não tiver nada mais benéfico em convenção coletiva. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresas que depois do retorno ela tinha mais 60 dias de estabilidade. Uma outra convenção coletiva tinha que ela tinha 120 dias de estabilidade após o retorno. Então ficava 120 dias da licença e depois mais 120 dias de estabilidade. Então você precisa, em primeiro lugar, saber que existem vários tipos de estabilidade na legislação. Nós temos estabilidade quando retorna de um acidente de trabalho, nós temos que foi afastado pelo INSS, inclusive já tem vídeo sobre isso aqui no meu canal. Nós temos esse caso das gestantes, nós temos uma pessoa que trabalha na CIPA, então você precisa saber desse ponto. Esse é o principal. E aí, o que acontece? As pessoas chegam até mim e dizem: Lilian, a gestante está faltando, a gestante está aprontando, posso demitir? Não posso? Qual é o recomendado? Evitar no máximo. Por quê? Porque ela tem uma estabilidade legal. Mas isso não significa que uma gestante não possa ser demitida nunca. Aí que entra o X da questão. Se a empresa quiser demitir uma empregada gestante sem justa causa, a chance dela responder a um processo trabalhista é muito grande, porque não tem o que questionar, tá na lei. Então eu não posso simplesmente acordei e fui lá, não quero mais a gestante. Ou descobriu que a pessoa está grávida, lá e demite. Não, ela tem esse amparo legal na legislação. Porém, se a gestante cometer alguma falta grave, ela pode ser despedida por justa causa. Então, não é porque está gestante, não é porque tem estabilidade que não pode ser desligada. Se cometer uma falta grave, a rescisão por justa causa pode sim acontecer, independente de estar grávida ou não. Mas, como diz o nome, tem que ter uma causa justa. E essa causa é prevista na legislação. Não é a causa que o empregador acha que é, né? Por exemplo, ela fez tal coisa e eu quero dar para justa causa. Não, isso tem que estar previsto na legislação. Lá no artigo 482 da CLT, tem os motivos que podem levar a uma justa causa. Então, precisa se enquadrar dentro daquele motivo para que isso possa acontecer. Quando a gente fala de justa causa, é uma rescisão delicada. Por quê? Acontecem muitas reduções nos direitos do trabalhador. Então, quase sempre, uma justa causa vai ter uma ação trabalhista para tentar reverter. A pessoa que é demitida por justa causa vai procurar um advogado e ela vai tentar reverter essa decisão. E é por isso que a empresa precisa estar muito bem pautada antes de fazer a aplicação dessa justa causa, principalmente quando é um caso assim, como numa gestante, por exemplo, que tem estabilidade já pela lei. Então a empresa vai ter que ter isso muito bem embasado, muito bem provado, vai ter que estar certinho lá que de fato houve uma falta grave que pudesse ser feito esse desligamento por esse motivo. Se ela cometeu uma falta grave que estiver enquadrada ali no que diz a legislação, a empresa vai proceder, mas ela vai ter que ter registro, por exemplo, das advertências, suspensão, dependendo da falta grave que ela cometer, tem que ser avaliado. Por exemplo, vai que a gestante estava roubando
e foi pega em flagrante, ou a empresa consegue provar que de fato ela roubou. Então, isso vai ser, se ela tiver provas, né, a empresa tiver provas, vai ser mais difícil essa gestante provar que ela não fez isso. Mas se for um motivo mais leve, como é que a empresa vai provar se isso não estiver bem documentado? O que seria um motivo leve? Por exemplo, a pessoa está faltando muito, e aí começou a receber advertência, começou a receber suspensão, fez todo o processo ali, junto com o jurídico, e a empresa deu uma justa causa, por esse motivo. Ele vai ter que estar muito bem pautado para essa justa causa não ser revertida. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, você precisa ter um alinhamento muito forte com o jurídico da empresa. Não existe na legislação um processo padrão. Não tem lá na lei dizendo assim que tem que dar 3 advertências, uma suspensão e depois demitir. Não, isso vai depender da política da empresa. Por isso que a empresa precisa ter um jurídico forte e aliado nesse processo para estar bem documentado e ela já se precaver se acontecer uma situação dessa. Um ponto importante que precisamos nos atentar é que a legislação ela proíbe pedir exame de gravidez na admissão, mas na rescisão existem brechas que pode pedir porque você tem um argumento assim que eu quero saber se a pessoa está grávida antes de demitir ou não. Então já aconteceram casos, já conheço casos que a empregada fez o exame, estava grávida e não foi mais demitida, até sem justa causa no caso, né? Mas precisa ter. E caso aconteça de descobrir ali a gravidez e ter sido desligada, a empresa tem que reintegrar, porque ela vai ter essa estabilidade, exceto nesse caso da demissão por justa causa. Teve um justo motivo ali, não foi uma sem justa causa que talvez a empresa nem sabia ou sabia e vai ter problema. Então, as consequências de um desligamento de uma gestante para a empresa, além do gasto de energia ali com o processo, com a audiência e tudo mais, ela vai ter que reintegrar essa trabalhadora se não foi uma demissão por justa causa e não for revertida, né? Do nada demitir uma gestante sem justa causa ali. Pode preparar porque vai ter reintegração. Muito difícil não ter. Uma vez eu trabalhei numa empresa que não aconteceu uma demissão, mas aconteceu uma situação assim, que era professores à distância. E tinha uma professora que ela tinha acabado a turma. Ela não tinha mais turma lá para assumir. Isso foi bem no começo da minha carreira, no DP. Tava há pouco tempo. Só que aí ela tava grávida. Ela tinha recém voltado da licença maternidade e ela tava grávida de novo. E acabou a turma. Eles estavam esperando pra desligar ela, porque tinha acabado a turma, mas ela tava de licença. E ela já tava grávida de novo quando ela voltou. Então ela ficou um tempão assim nisso, acho que com uns 2, 3 anos e de novo ela engravidou, acho que foi 2 vezes seguida. E aí a empresa continuou pagando os salários dela normalmente e ela trabalhava de substituta quando tinha, mas não tinha o que fazer, não tinha motivo para desligar ela. Mesmo que tinha terminado a turma, ela tinha estabilidade. Então, a não ser que ela cometesse uma falta grave que pudesse ser desligada por justa causa, a empresa não podia fazer isso. Então, ela manteve e depois ela retornou. Quando ela retornou lá, que daí ela não estava mais grávida e pôde ser desligada, foi encerrado o contrato porque ela tinha acabado aquela turma e não ia ter mais turma para ela. Então, são situações que podem acontecer. Mas eu também já vi empresa, por exemplo, que não contrata empregada grávida. Hoje, a gente está falando em agosto, né, de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, eu já tenho visto muitas empresas mudando isso, né, de contratar gestantes. Esses dias eu vi no LinkedIn uma publicação de uma menina que foi contratada com 6 meses de gestação, achei muito legal. E antes não se via isso. E eu já vi empresas que queriam demitir na experiência porque a pessoa estava grávida. Então, vai depender da cultura da empresa, vai depender, só que existe um amparo para isso. E o profissional de DP, no caso você que está aí assistindo esse vídeo, quer trabalhar com departamento pessoal, trabalha na área, precisa estar atento a essa regra para se chegar uma situação dessa, você
poder orientar o empregador, o seu cliente e dizer, não, a gente não pode desligar. Ela tem estabilidade, está previsto na legislação e falar isso com segurança. Eu já tive que bater de frente com empregadores. Não, eu quero desligar. Eu digo, olha, você vai ter um problema. Você vai ter um processo trabalhista, você vai ter essa situação e vai ter que reintegrar a pessoa e bobear, vai ter que indenizar ela ainda. Eu já vi uma rescisão que aconteceu, que a empresa foi processada e ela não queria retornar, ela não queria voltar para a empresa. A empresa foi condenada a pagar todo o período que ela trabalharia, ali até o fim da estabilidade, e mais a indenização por danos morais pelo que fez a empregada passar, mas ela não queria ser reintegrada, ela queria ser indenizada. Então vai depender do juiz que vai pegar, vai depender da situação. Quando é casos assim que a pessoa é desligada sem justa causa e não sabia que estava grávida, e a empresa também não tinha como saber, ela geralmente acontece a reintegração dessa pessoa. Mas também é um problema, porque se ela já foi desligada, foi sem justa causa, mas geralmente tem um motivo, né? Às vezes performance, às vezes não tinha mais o que ela fazer mesmo, então vai depender. Mas ela está protegida pela lei e ela deve ser reintegrada, ou então vai acontecer isso que aconteceu com esse caso, de receber todo esse período em casa, sem trabalhar. Esses dias uma aluna me chamou no direct do Instagram e ela falou assim, Lilian, me dá um conselho. Eu acabei de descobrir que eu tô grávida e eu acabei de começar numa empresa, não sei o que eu faço. Ela ficou na dúvida e essa dúvida é normal, né? Além de descobrir a gravidez, ela tava com medo porque ela tinha acabado de começar. E eu falei, olha, na minha opinião, você deveria contar a verdade. Mas essa é uma opinião minha, pessoal, não tem nada na lei que a pessoa tem que contar. E aí ela falou, é verdade, né? Daí ela foi lá e contou e isso foi super legal, a empresa foi super legal com ela. E gera essa ansiedade, né? Esse medo ali de o que vão fazer comigo? Mas já tem esse amparo legal aí, só que o medo dela era no sentido assim de eles acharem que ela já sabia que ela estava grávida e aí foi contratada grávida e não falou que estava grávida, né? Para não perder o processo, que eu já vi isso acontecer também. Mas é o que eu falei, vai depender muito da cultura da empresa e se a pessoa foi contratada grávida, ela não tem que fazer, ela vai ter a estabilidade do mesmo jeito, mesmo que ela tenha omitido esse fato. Você que trabalha no DP, quando surgir uma situação dessa aqui, olha, se for muito raro, a não ser que talvez você só trabalhe com homens, não vai acontecer. Mas pode acontecer em algum momento, algum caso assim, de você ter uma gestante que talvez a empresa, o cliente queira demitir, e aí você precisa estar preparada para conseguir instruir da melhor maneira possível, a fim de evitar que a empresa tenha que fazer todo o processo, uma nova contratação. Pensa comigo, fez a admissão, aí demitiu, aí fez a rescisão, e aí chega lá, vai enfrentar um processo trabalhista, aí faz a reintegração, aí volta com a pessoa. É um transtorno que poderia ser evitado se a empresa entendesse que ela tem que seguir a lei e fazer o que é certo nesse caso ali, né? Não é porque a empresa quer demitir que ela pode. Não, só vai poder se tiver, de fato, um motivo que possa levar a uma justa causa. Então, o DP tem que ter isso muito claro. A partir de hoje, se alguém vier questionar você sobre isso, você já tem que ter a resposta na ponta da língua. Você está vendo esse vídeo aqui, você tem que saber. E aí você vai ter base para argumentar, para conseguir explicar. E assim, se mesmo assim a empresa quiser demitir, o problema não é seu, o risco é do empregador. Então, não assuma a responsabilidade, que tem muito DP que sofre, porque fazem tudo errado. Você orientou, seu trabalho é orientar, é passar o que é certo e deixar a empresa ciente dos riscos. E esperar acontecer, porque isso aí é certeza de reversão. Se for uma demissão sem justa causa, certeza que vai acontecer alguma coisa. O papel do DP é um papel consultivo, de orientar, de explicar com base na legislação. Não é você que está dizendo isso, não sou eu, é a lei. Então não é da sua cabeça que você inventou, não. Existe um embasamento, existe um porquê. E aí você vai explicar, vai orientar e deixa o empregador tomar a decisão dele. Não, mas eu quero demitir mesmo assim. Ok, você fez seu trabalho, orientou,
deixa ele ciente dos riscos, registra isso por e-mail, para você ter prova que você falou, que você registrou, e o resto vira que segue. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, então me ajuda e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal na prática, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela para você. Um beijo e até a próxima!